Oi, gente, tudo bom? A gente está aqui na nossa aula, nosso estudo, né, sobre linguagens de programação, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, né, quando você estiver estudando as linguagens de programação, é saber que elas têm um certo domínio de aplicação, né? Então, o livro aqui cita alguns desses domínios, né? E dentro de cada domínio tem algumas linguagens que são mais fortes, né, naquele domínio, né? Então, por exemplo, aplicações científicas, né? Essas duas linguagens aqui, elas foram bastante utilizadas, né? E aí, por que elas foram utilizadas, né, nessa época aqui, né? Para essas aplicações, né? Principalmente, né, por questão de eficiência, né? De eficiência dos recursos da máquina, que era uma coisa muito importante na década de 60, né? Então, eu precisava de uma linguagem que ela utilizasse bastante os recursos da máquina, né? Nas primeiras aplicações comerciais, né, se destacou essa linguagem aqui, COBOL, né? Que ainda hoje ela é bastante utilizada. Assim, tem vários sistemas que ainda rodam nessa linguagem, né? Outro domínio que também principalmente problemas envolvendo problemas de busca, né? Essas duas linguagens aqui, elas foram bastante utilizadas. Então tem o Prolog, né, que que a gente vai ver, programação lógica, e o Lisp, que é funcional, tá? Então, para desenvolver aplicações nesse domínio, utiliza até outros paradigmas, né? Programação de sistemas, né? Sistemas operacionais, tá? Linguagem C, né? E o web, né? Também tem várias linguagens, né? Tem HTML, PHP, JavaScript, Java, Python e assim por diante, né? Então, o que você precisa saber é que tem domínio de aplicações, né, diferentes, e em cada domínio tem linguagens que são mais adequadas, né? Então, quando você for escolher a linguagem, é bom você pensar nisso, né? Então, sei lá, hoje em dia tem outros domínios, né? Sei lá, ciência de dados, e assim por diante, tá? Então, você tem que se atentar para isso, tá? Outra coisa lá que a gente. E aqui até a gente vai definir aqui, né, alguns critérios para avaliar a linguagem, tá? Os principais critérios, né, que a gente vai utilizar vai ser a legibilidade, escritabilidade ou capacidade de escrita, confiabilidade e o custo, né? Então, cada um, né, a legibilidade é a facilidade de você ler e compreender, né? Capacidade de escrita, né? Facilidade de escrever, criar programas. E a confiabilidade, né? A capacidade do programa, né? De você criar programas que atendem a especificação, né? E encontre os erros, né? O livro, ele coloca o seguinte, ele tem os critérios aqui, né? Que é capacidade de escrita, ou capacidade de legibilidade, capacidade de escrita e confiabilidade, tá? E aí ele cita algumas características das linguagens, né? Então, simplicidade, ortogonalidade, tipos de dados, projeto de sintaxe, suporte à abstração, expressividade, checagem de tipo, exceção, né? Utilização de apelidos e tudo, né? Manipulação de exceções e
apelidos, né? Então, cada uma dessas características, que eu não disse ainda, né? Mas dá para pensar o que ele afeta um dos critérios, tá? Então, ou pode afetar até mais de um, né? Então, vamos lá. A primeira característica seria a simplicidade da linguagem, tá? Então, por exemplo, isso aqui, o que é que a gente está vendo nesse exemplo aqui? Eu posso incrementar a variável usando mais um, usando esse incremento aqui, usando o mais pós-fixado e o pré-fixado, né? Então, o que a gente tem aqui? Uma multiplicidade de recursos para fazer a mesma coisa. Qual é o problema disso aqui? Sei lá, um programador só sabe, sei lá, ele usa isso aqui para incrementar e você só usa esse. Então, pode ser que aconteça algum problema, né? Só de você. Até na hora de escrever pode dar um problema, né? Qual que eu vou utilizar, né? E na hora de ler, tá? E aqui também tem algumas diferenças, né? Que é além de incrementar, né? Então, então dá para ver aqui que isso aqui vai afetar os três critérios, né? Tanto a legibilidade, como a capacidade de escrita e a confiabilidade, né? Outra coisa aqui que tem relacionado com a característica de simplicidade global é a utilização da sobrecarga de operador. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, isso aqui é a declaração de um ponteiro, isso aqui é a operação de desreferenciamento e aqui é a multiplicação. Todos usando esse símbolo aqui, né? Então, isso aqui afeta legibilidade, capacidade de escrita e confiabilidade, né? Então, o que a gente espera, né, que a linguagem de programação ela tem um pequeno número de componentes, né? E que esse pequeno número de componentes, né, torne a linguagem legível e com a capacidade de escrita maior e, por consequência, né, aumente a confiabilidade, tá? Aqui também isso aqui tem um limite, né? Por exemplo, se a linguagem de montagem ela é muito simples, porém pouco legível, né? Então existe aí um compromisso, né? Eu também não posso ser muito simples, né? E aqui, né, afeta todos os critérios, né? A segunda característica da linguagem é que ele chama de ortogonalidade, né? Então a ideia é que você tenha um conjunto pequeno, né, de construções que eles podem ser combinados de um número relativamente pequeno de maneiras, tá? Então, o que isso tem a ver, né? Vamos ver aqui. E a ideia é que as combinações sejam legais, independente do contexto, né? Então, eu tenho que ter poucas exceções e poucas irregularidades, né? Então, um exemplo aqui de coisas que quebram essa ortogonalidade, eu coloquei aqui a maioria dos exemplos em C, né? Mas vamos lá. Em C, você pode retornar, ele pode ter um struct, né? Como retorno de uma função, mas eu não posso ter matriz, tá? Então, você vai ter que saber essa quebra aqui essa irregularidade, né? Essa aqui é bem, sim, é mais estranha, né? Todos os parâmetros são passados por valor, exceto os vetores, tá? Que são passados por referência, que para diminuir o custo de cópia, né? Um membro da struct pode ser de qualquer tipo, né? Exceto o void e uma função. Eu não posso ter uma função como um membro no struct, tá? Em C, né? E aqui é uma coisa interessante, né? O Pascal, quando você vai criar um comando F,
umas F, A maior que B, aí você começa begin, end. E aqui você cria um bloco, bota aqui os comandos, né? Então, no Pascal, ó, aqui tem um then, tá? If, condição then. Tá. Então, tudo em Pascal tem esse begin end para delimitar o bloco. Só que quando você vai usar esse repeat until, que seria o do while, né? Seria um teste, um comando de repetição com um teste no final. Você bota repeat os comandos until. Não precisa do begin end, tá? Então isso aqui é uma quebra aqui da ortogonalidade da linguagem, tá? Então, né, afeta todos os critérios, né? Aqui é um outro exemplo, que é o seguinte. Aqui eu tenho uma variável numérica somando com outra variável numérica e atribuindo a outra variável numérica, né? Essa construção aqui era para ser válida, né? Só que o que acontece, como o Java ele tem uma tipagem forte, aqui ó, eu tenho um double e um float, né? Então são tipos ponto flutuante, né? Então eu somo, eu nem sei se ele permite, né? Mas quando eu somo aqui ponto flutuante, eu não posso atribuir a variável inteira, né? Então, se eu fizer isso aqui, né? Como ele tem um sistema de tipo forte, ele não deixa. Então, eu tenho que usar esse cast, tá? Se fosse em C, né? Ele permitiria. Então, aqui ele já faria ele converteria isso aqui para inteiro automaticamente, né? Então, fazia essa atribuição, né? Continuando, né, as características, né? A característica da linguagem é as instruções de controle, né? Então, sei lá, no começo, né, lá da programação, como eu não tinha muitas estruturas, né, de controles lá, tipo for, de repetição, né, for, while, etc., né, a falta dessas instruções, né, ela dificultava a leitura do código, né, dificultava a capacidade de escrita e tudo, e ainda incentivava o uso discriminado do GoTo, né. Então, a falta de instruções de controle, né, também afeta, né. Hoje em dia, as linguagens todas têm, né, essas estruturas, né. Tipo de dados e estruturas, né. Então, uma coisa que a gente pode colocar aqui, né, como exemplo, é que a linguagem C não tem, né, o tipo booleano, né. Então, eu tenho que usar variáveis inteiras, né. O inteiro ele pode ser utilizado como uma variável booleana, né. Então, eu posso fazer uma coisa assim, né. While então aqui é um loop finito, né? Então, você pode, né, como colocar uma característica da linguagem, né, a facilidade, né, dela relacionada com os tipos de dados que ela oferece, né, e as estruturas que ela oferece para o programador, tá? Então, tem várias linguagens, né? Tem linguagens que, dependendo do domínio, né, a gente vai ter mudanças, né? Sei lá, uma coisa interessante dizer aqui, né, que o COBOL ele usava um tipo que ele não para
um tipo decimal para guardar o dinheiro, né? Então, eu não tinha problemas de arredondamento com essa variável aqui decimal. E era importante ter essa característica, né, para aplicações financeiras, né? E outra coisa, né, que você é uma característica da linguagem, eu estou colocando aqui bem por cima, né, gente? A gente vai tentar fazer isso com a linguagem, né? É ver o projeto de sintaxe da linguagem, né? Então, quais são as palavras especiais que ela usa, né? Se as palavras são significativas, né? Quais são os métodos usados para declarações compostas, se as palavras, né, os construtores, as palavras são autodescritivas. Então, tudo isso aqui afeta, né, os três critérios, né? Se a gente voltar lá, naquela tabelinha lá no começo, afeta aqui, né, os três, tá? O professor precisa decorar isso aqui? Acho que não, né? É bem você, senso comum, né? Você pensar um pouco e você vai chegar, né? Então, é, então aquele, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que ele colocou aqui, tá? Então, o critério lá, o confiabilidade, né? Então, quais são as características que afetam esse critério, né? Então, uma das características que afeta, né, vai ser a capacidade da linguagem, né, a característica de verificação de erros de tipo, né? Então, ela consegue encontrar qual é o tipo de tipagem da linguagem, né? Então, aquele erro lá que eu coloquei naquela expressão, então aqui sendo float e aqui sendo int, a linguagem ela é capaz disso aqui, de encontrar esse erro, tá? Então ela vai ser mais confiável, porque aqui eu tenho uma perda de informação, né? Também uma coisa que tem a ver, né? Eu acho que aqui é separado, tá, gente? É uma característica da linguagem também, é a capacidade de manipular exceções, né? Então, ela consegue encontrar esses erros em tempo de execução, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, na linguagem C, né? Eu criaria um tipo, opa, tipo arquivo assim, e quando eu abro o arquivo, se esse ponteiro aqui for nulo, eu sei que não deu certo, né? Então, a maneira aqui que ele criou, né, de você encontrar esses erros em tempo de execução, né, através desse código. Ah, mas tem outras linguagens que usam try-catch, né? Então, você coloca aqui as operações, né, que podem dar algum erro e captura aqui e trata, né? Aqui você tem que tratar através desses códigos, né? Então, quando eu dou um malloc, né, lá, e aloco memória, né? Se ele não tiver essa quantidade, eu dou um erro lá, um nulo, né? Então, voltando aqui, a gente já falou de todos, né? Quase todos, né? O último critério, né? Que é um critério bastante afetado pelos outros, né? E que tem outras características que afetam ele, é o custo, né? Então, o custo de eu adotar a linguagem, né?
Então, se uma linguagem nova, uma linguagem que as pessoas na sua empresa têm pouco conhecimento, né? Então, vai ter o custo de treinamento, o custo de compilação pode demorar, né? O custo de execução. Por exemplo, se eu for ficar verificando todos os erros de tipo, aí vai demorar. Como é que ele foi implementado, né? Se eu tenho compiladores, se eu tenho que utilizar outra plataforma. E o custo também de manutenção, né? Então, cada linguagem ela também vai ter, sei lá, a linguagem lá COBOL, que tem os sistemas, tem que dar manutenção e tem poucas pessoas que estão estudando, então o custo do especialista é muito alto, né? Tá, então outras coisas aqui também que afetam esse critério, né? É a portabilidade da linguagem, então a facilidade de você mover de uma implementação para outra, né? Então, sei lá, você tem um computador ou você tem uma infraestrutura e passa para uma outra infraestrutura. Será que eu vou ter que esse código é portável? Eu vou ter que ter um custo maior, né? A linguagem ela é geral, né? Então ela pode pegar uma gama de aplicações. Tudo isso aqui são características, né, que afetam o custo, né? E uma coisa aqui interessante é que essas coisas elas podem é, ter conflitos, né? Então, eu já coloquei lá, né? Tem um conflito entre a confiabilidade e o custo de execução, né? Quanto mais confiável, maior o custo de execução, né? Então, aqui um exemplo, né? Em Java você tem que exige que você verifique, né, todas as faixas de referência dos vetores, né? Então, isso aqui vai ter um aumento do custo, né? Então, se você fizer um programa de multiplicação de matrizes, né, que tem muito acesso, isso aí pode aumentar o seu tempo de execução de maneira considerável, né? Outro conflito, né, que tem entre a legibilidade e a capacidade de escrita, né? Então, um exemplo aqui, né, que o livro traz, né, é essa linguagem que tem operadores poderosos, né? Então, só que esses operadores eles trazem novos símbolos, né, e tudo, e em geral ele afeta a legibilidade, né? Porque eu vou ter que quanto mais isso aqui afeta a capa, eu às vezes eu aumento a capacidade de escrita, né? E aí eu sacrifico a simplicidade, né? E aí, como eu sacrifico a simplicidade, eu afeto a legibilidade, né? Então, tem esses conflitos, né? Outro conflito que existe, né? Capacidade de escrita e confiabilidade, né? Então, o exemplo que tem aqui, né? Os ponteiros, que eles aumentam, né? A capacidade de escrita, mas pode, né? Diminuir a confiabilidade. Então, isso aqui tem esses conflitos, né? Então, a palavra aqui é conflito. Professor, eu preciso decorar esses conflitos? Não, você tem que só aprender. Você viu que eu consegui utilizar esse repertório, né, dessas características para falar desses conflitos, né? Outra coisa aqui que afeta, que afeta né, o projeto das linguagens de programação é as metodologias, né, a evolução das metodologias de programação. Tá? Então, na década de 50 e no início da década de 60, eu tinha aplicações simples, né? E a minha preocupação era só com a eficiência. Então, linguagem lá, Fortran. E aí o que aconteceu? Na década de 60, o que é que aconteceu, né? O hardware ficou ficando mais barato, então eu fiquei com um aumento no poder computacional.
e aumentou o custo dos programadores, né? Então, eu precisaria de uma linguagem que nem não precisasse ser tão eficiente, né? Porque eu teria à disposição mais recursos, né? E eu quero uma linguagem que seja mais confiável, né? Que eu precise de menos programadores para que porque o programador ficou mais caro, né? Outra coisa, né? Uma preocupação maior com a legibilidade, a adoção de novos estruturas de controle, né? Então, tudo isso aqui foi afetando a linguagem, né? E foi melhorando, né? Colocando mais recursos, tudo, né? Então, isso aqui já passou para programação estruturada e outras metodologias de processo, né? Do final da década de 70, né? Passou-se a dar mais atenção à abstração dos dados, né? Então, linguagens que eu conseguisse descrever meus dados de uma maneira mais interessante, né? Então, fazer os tipos abstratos, né? Lá. E aqui mais recente, né? Assim, 80, uma utilização maior do programação orientada a objetos, né? Abstração de dados, herança, polimorfismo, né? Então, os programas foram ficando mais complexos, né? Então, eu precisaria de uma linguagem que acompanhasse, né? Então, a gente pode continuar aqui, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, Big Data, né? Então, Big Data também precisa de novas linguagens, né? Paralelismo atualmente, então ter linguagens que consigam lidar bem com esses paralelismo natural, né, dos meus processadores, né, e trabalhar, né. Então, aqui eu estou colocando, isso aqui não é bem uma metodologia, né, mas é o que que está acontecendo agora, né. Então, isso aqui provavelmente, né, vai afetar, vai gerando novas metodologias, novas linguagens, né. Então, você está vendo aqui que cada novo problema, né, ou cada nova solução, né, vai adicionando novos desafios a essa área, né, a área de linguagem, né. E outra coisa que a gente tem que eu coloquei lá, né, como um critério que tem que considerar é os métodos de implementação, né. Então você tem que entender, né, como é que os recursos, né, e as condições são implementados, né. Então a linguagem, ela basicamente, né, ela vai ser executada numa linguagem de baixo nível, né. Então os principais sistemas de implementação que a gente tem é a compilação, interpretação pura e sistema híbrido, né. A maioria das linguagens hoje em dia usa isso aqui, né? Mas vamos falar desses outros aqui também, né? Então, a compilação, né? Ela vai pegar o seu programa, numa linguagem de alto nível, né? Linguagem fonte e vai traduzir para uma linguagem máquina, né? Só que isso aqui não é feito direto, né? Eu vou passar por essa tradução, né? Ela, em geral, ela é lenta, só que a execução é rápida, né? Então, geralmente, esse processo aqui de tradução, ele se dá em várias fases, né? A gente vai falar mais na frente dessas fases, né? E como ela é usada para construir a linguagem, né? Então, tem análise léxica, análise sintática, análise semântica, né? Cada uma dessas fases tem um objetivo, né? Análise léxica, converter os caracteres em unidades léxicas, tá? Depois a gente vai falar disso aqui. Análise sintática, né? Transformar essas
colocar uma estrutura nessas unidades léxicas, né? Essa estrutura vai ser as árvores de análise, ou árvores pass trees, né? E depois eu vou analisar essas estruturas e encontrar erros semânticos e gerar código intermediário, né? Então, esse processo aqui, tem várias fases, né? Que é análise léxica, análise sintática, cada um aqui tem um produto, né? Aí aqui a geração de código intermediário, esse código intermediário pode ser otimizado, depois ele pode gerar o código final, né? E aí vai ser executado pelo seu computador, né? Então, isso aqui é um processo complexo, né? Isso aqui é alvo da cadeira lá de compiladores, né? Da interpretação, eu não tenho tradução. É uma fácil implementação, né? Eu posso ficar lendo meu código e executando, comando, né? Então, os erros de execução podem ser descobertos facilmente, né? E mostrados. Isso aqui, né, também é polêmico, né? Em geral é mais lento, né? Isso aqui é que o livro coloca, né? Mas isso aqui em geral, né? Mas isso está mudando. Geralmente requer muito espaço, né? E aqui cada vez mais raro em linguagem de alto nível. Então eu tenho meu programa, o meu interpretador e os resultados, né? Esse sistema híbrido aqui, né, que é o sistema que a maioria das linguagens modernas utilizam, né? Então aqui é um meio termo entre a compilação e a interpretação. O que é que eu faço? Eu vou pegar o meu programa e vou traduzir para uma linguagem intermediária, e essa linguagem intermediária é que é interpretada, tá? Então, eu passo para cá aí aqui eu vou diminuir o custo, né, de interpretar, né? Que aqui não vai ser uma coisa tão complexa. Geralmente é mais rápido, né, que essa interpretação pura. E aqui um exemplo, né? Tem outros exemplos, né? Mas o exemplo que o livro colocou é a linguagem Perl, né? Que ela é parcialmente compilada, detecta alguns erros, né? E ela simplifica para o interpretador. Então, nesse processo de compilação já detecta algumas coisas, né? Então, o sistema híbrido eu tenho análise léxica, sintática, geração de código intermediário. Então, aqui é a compilação parcial. E no final ele gera um código intermediário que é interpretado, tá? Então é isso, gente. Essa questão aqui ela é mais conceitual, né? Para você ir aprendendo as palavras, né? O linguajar, certo? Então leia um capítulo de preliminares